Bom, a história toda começa com Andrea, uma mulher madura de 40 anos, que além de ser super carinhosa e generosa, dedica-se a ensinar crianças com síndrome de Down. Em seguida, acompanhamos Philip, um empresário, retirando da casa alguns quadros de sua falecida esposa. Nesse exato momento, seu filho Martin surge e se irrita ao perceber o que o pai está fazendo. Sem hesitar, Martin acusa Philip de nunca ter demonstrado preocupação com a mãe, pois acredita que ele superou a perda dela de forma apressada. No dia seguinte, vemos Andrea em uma conversa com Philip. Descobrimos que o relacionamento deles já está estabelecido há algum tempo e ela até aceitou morar com ele em sua casa. Enquanto organiza suas coisas para uma viagem de trabalho, Philip, com um sorriso, avisa que reservou um espaço especial no guarda-roupa para ela. A professora, tocada pelo gesto, retribui com um beijo carinhoso. Algum tempo depois, vemos Andrea passeando pelo jardim, mas logo percebemos que Martin não está nada contente com a presença de sua nova madrasta. Em seguida, ele é mostrado à beira da piscina, trocando palavras com seu melhor amigo, Joel. O jovem, frustrado, começa a se queixar, dizendo que seu pai, além de estar excessivamente feliz, tem tentado de todas as formas forçar um clima de felicidade entre eles. No entanto, quando Martin diz que não acredita que eles têm razões suficientes para estarem alegres, Joel questiona se isso tem a ver com o novo relacionamento de seu pai. Irritado, Martin confirma sem hesitar. Quando Martin deixa claro que não gosta da sua madrasta, Joel comenta que o amigo está sendo um pouco exagerado, ressaltando que estava na hora do pai dele seguir em frente, já que faz um bom tempo que ele perdeu a mãe. Alguns dias depois, vemos Martin assistindo a um filme na sala de estar, mas quando Andrea e Philip entram tentando puxar conversa, o jovem simplesmente se levanta e vai para o seu quarto. No entanto, não demora muito para que Andrea vá até o quarto do enteado para tentar falar com ele, mas quando ela comenta que não faz ideia da dor que ele está sentindo desde a perda da mãe, Martin a interrompe, dizendo que ela realmente não entende nada. Mesmo triste com a grosseria do enteado, Andrea não desiste e tenta continuar conversando com ele, mas ao perceber que o jovem vai continuar ignorando-a, ela decide sair do quarto. No dia seguinte, vemos Andrea conhecendo a empregada doméstica da casa. Quando ela tenta ajudar a jovem com as tarefas da casa, Nadia deixa claro que não precisa de ajuda. Algum tempo depois, Nadia avisa a Andrea que já terminou seu trabalho, mas quando a professora tenta insistir para que ela fique um pouco mais, Nadia aceita e as duas acabam conversando. Durante a conversa, Nadia pergunta se Andrea sabe como a sua antiga patroa morreu. Quando Andrea responde que nunca falou sobre isso com Philip, a empregada revela que ela faleceu enquanto dormia, sugerindo que ela deveria ter algum problema cardíaco. Alguns dias depois, vemos Philip arrumando as coisas para mais uma viagem de trabalho. Quando Andrea reclama dizendo que ele nunca está em casa por causa do trabalho, o empresário tenta acalmá-la, prometendo que logo estará de volta, e sem perder tempo, ele resolve agradá-la, levando-a para a cama. Depois de passar o dia entediada, Andrea decide dar um mergulho na piscina. Nesse momento, descobrimos que Martin está tirando fotos dela sem que ela perceba. Quando Philip retorna de sua viagem, ele leva Andrea para um almoço em um restaurante sofisticado. Após um passeio no parque, o casal retorna para casa, já que Philip precisa trabalhar. No entanto, quando Andrea se senta no colo de seu namorado e pede para fazer algo, Philip recusa, alegando que precisa trabalhar. Quando ela tenta insistir mais um pouco, ele se mostra rude, o que a deixa magoada e a faz sair do ambiente. Durante a noite, Philip avisa a Andrea que precisa viajar novamente. Ao prometer que vai compensá-la pela ausência, Andrea garante que está tudo bem. No dia seguinte, Andrea encontra Martin com dificuldades para trocar o pneu da bicicleta. Quando ela se oferece para ajudá-lo, ele aceita de imediato. Após ela conseguir resolver o problema, Martin percebe que talvez tenha sido rude demais com a madrasta e decide que quer conhecê-la melhor. Alguns dias depois, vemos Martin no seu quarto conversando com Nadia. Durante a conversa, ela comenta que o jovem tem agido de forma diferente ultimamente. Em seguida, ela pergunta se isso tem a ver com o fato de ele estar se dando bem com Andrea. Quando Martin confirma, Nadia diz que Andrea parece ser uma pessoa um pouco snob, mencionando que ela come morangos de uma maneira peculiar. Naquela noite, vemos Andrea e Martin jantando juntos. Quando Philip liga para Andrea pedindo para falar com o filho, o jovem pede que ela minta, dizendo que ele não está em casa. Mais tarde, vemos Martin fazendo uma massagem em sua madrasta. Quando ele termina, não consegue mais controlar seus sentimentos e acaba
acaba beijando-a. Surpresa, Andrea inicialmente hesita, mas logo começa a retribuir o beijo. Quando Martin deixa claro que quer continuar com aquilo, Andrea com um sorriso concorda. No dia seguinte, Martin não consegue parar de pensar no que aconteceu entre eles. Por isso, ele decide ser direto com a madrasta e lhe diz que gostaria de ter um caso com ela. Depois disso, vemos Martin conversando com seu melhor amigo, Joel. Quando Joel pergunta se a relação dele com Andrea ainda está complicada, Martin surpreende ao negar, dizendo que percebeu que sua madrasta é uma pessoa muito bacana. Joel tenta entender mais sobre essa mudança, mas Andrea aparece e cumprimenta os dois antes de se afastar. Assim que ela sai de vista, Joel não perde tempo em comentar como ela é bonita, deixando Martin claramente incomodado e um pouco enciumado. Mais tarde, durante o jantar em família, o clima entre os três parece muito mais leve e descontraído. Philip observa satisfeito a forma como Andrea está se conectando com Martin. E momentos depois, todos acabam se divertindo juntos no quintal, brincando com uma mangueira de água. No dia seguinte, quando a empregada Nadia chega para trabalhar, Andrea gentilmente pede que ela não limpe seu quarto. Mesmo assim que todos saem de casa, Nadia aproveita para vasculhar as coisas da professora, despertando certa curiosidade sobre suas intenções. Nos dias que se seguem, a relação de Philip com Martin continua melhorando, mas o empresário nem imagina que seu filho está se envolvendo romanticamente com Andrea. Em um momento no jardim, Martin tenta beijar Andrea, mas os dois ficam tensos ao perceberem que Nadia os observava pela janela. Preocupado, Martin resolve confrontá-la, mas Nadia, mantendo-se evasiva, garante que não viu nada. Mesmo assim, Martin não consegue relaxar. Durante a noite, Philip comenta com Andrea sobre uma antiga lembrança de Martin, mencionando que o filho, ainda criança, roubou rosas do jardim para presentear uma professora que achava bonita. A história deixa Martin constrangido e ele rapidamente muda de assunto, pedindo que Andrea compartilhe algo sobre sua infância. Nervosa, ela diz que não se lembra de muita coisa, minimizando sua própria história. Mais tarde, Martin encontra Andrea saindo do banheiro e, insistindo em sua atração por ela, tenta avançar novamente. Andrea o afasta, dizendo que seria arriscado enquanto Philip está em casa. Mesmo assim, Martin persiste, irritando Andrea, que o empurra e encerra a conversa. No dia seguinte, Martin desconta sua frustração no pai, sendo rude com ele. Em outra ocasião, Andrea e Martin tomam banho juntos e o jovem aproveita para confessar que a ama. Embora Andrea responda da mesma forma, suas palavras soam frias, levando Martin a questionar a sinceridade de seus sentimentos. Irritado, ele acusa Andrea de não ser verdadeira, argumentando que, se ela realmente o amasse, não continuaria envolvida com seu pai. Sem responder, Andrea simplesmente se afasta, deixando Martin sozinho e frustrado. Mais tarde, enquanto Philip e Andrea procuram uma cabana na internet para passarem o fim de semana, Martin anda pela casa fazendo barulho, claramente tentando chamar atenção. Philip, triste, comenta que não entende por que o filho voltou a agir de forma tão problemática. Andrea tenta tranquilizá-lo, sugerindo que Martin pode estar incomodado por ter que dividir a atenção do pai. O empresário, porém, parece reflexivo e pensativo com a explicação. Na manhã seguinte, Martin invade o quarto de Andrea, acordando-a para novamente se declarar. Assustada, Andrea exige saber onde está Philip. Martin, no entanto, insiste em sua declaração, enquanto Andrea percebe que o comportamento dele está se tornando cada vez mais estranho. Ela então anuncia que planeja se mudar, alegando que não está mais funcionando para eles morarem juntos. Tentando impedi-la, Martin promete mudar e insiste para que ela fique, e por fim, Andrea cede, decidindo dar mais uma chance. Mais tarde, Andrea se preocupa ao ouvir um barulho na cozinha e descobre que Nadia se cortou acidentalmente. Prontamente, ela ajuda a empregada a fazer um curativo, soprando o ferimento. A situação cria um momento de tensão entre elas, observado à distância por Martin, que sente ciúmes. Determinado, ele inventa uma desculpa para que o pai demita Nadia. Martin mente, dizendo a Philip que Andrea se sente desconfortável com a suposta grosseria de Nadia. Embora Philip ignore inicialmente, Martin insiste, acusando Nadia de roubo e afirmando ter encontrado sua câmera na bolsa dela. Chocado, Philip decide demitir a empregada. Quando Andrea descobre, confronta Martin, acusando-o de agir injustamente. Ele se justifica, alegando que fez isso para proteger o segredo deles, mas Andrea não acredita que Nadia os teria delatado. Nesse momento,
Martin tenta beijar Andrea para acalmá-la, mas Philip entra no quarto, interrompendo a cena e ficando confuso ao encontrar os dois sozinhos. Alguns dias depois, Philip propõe uma viagem para uma cabana na floresta com a família e o amigo de Martin, Joel. Lá, eles decidem fazer uma trilha, mas Andrea e Joel acabam se atrasando para retornar. Philip encara o filho com desconfiança, fixando seu olhar nele por alguns instantes. Ao perceber o nervosismo de Martin, ele afirma que, independentemente de qualquer erro que o jovem tenha cometido, seu amor por ele não mudará. Confuso, Martin questiona o que o pai está tentando dizer, mas Philip, visivelmente abalado, responde que Martin sabe muito bem a que ele se refere. Enquanto isso, Andrea e Joel caminham pela floresta em busca de Philip e Martin. Percebendo a preocupação crescente da professora, Joel tenta tranquilizá-la, garantindo que conhece o caminho de volta à cabana. Quando finalmente chegam, Andrea decide passar o tempo jogando xadrez com Joel, enquanto aguardam o retorno do namorado. Porém, Martin, ao saber que os dois se perderam na floresta, fica extremamente irritado. Mais tarde, tomado pelo ciúme, Martin exige saber o que Joel fez enquanto estava sozinho com Andrea. Joel, em tom de brincadeira, insinua algo provocador, e Martin, incapaz de controlar sua raiva, acerta um soco no rosto do amigo. No dia seguinte, enquanto todos deixam a cabana, Philip se desculpa com Joel pelo comportamento do filho e insiste que Martin deveria pedir desculpas também, mas o jovem se recusa a dizer qualquer coisa. Dias depois, Martin conversa com o pai, mas ao mencionar que teme que Andrea possa partir o coração de Philip, descobrimos que a professora está escondida, escutando tudo. Em outro momento, Andrea está deitada ao lado de Martin, que, incomodado pelo silêncio dela, exige saber se ela sente falta de Philip. Quando ela responde que não, Martin desconfia e a acusa de estar mentindo. Ele tenta beijá-la, mas Andrea se afasta e deixa o local rapidamente. No dia seguinte, os dois caminham juntos, mas ao chegarem a uma ponte sobre uma estrada, Martin pula a grade de proteção e começa a chamar Andrea para fazer o mesmo. Nervosa, ela exige que ele volte para um lugar seguro, mas Martin ignora seus apelos e a beija impulsivamente. Enquanto tenta convencê-la de que não há motivo para ter medo, Martin perde o equilíbrio e cai da ponte, despencando até a estrada abaixo. Andrea, em estado de choque, não consegue reagir. Mais tarde, Andrea e Philip conversam com dois detetives sobre o ocorrido. Quando a professora começa a chorar descontroladamente, fica claro que ela não está em condições de fornecer muitos detalhes. Durante a investigação, os detetives informam que Martin não sobreviveu à queda. Ao serem questionados sobre o comportamento recente do jovem, Philip menciona um incidente em que Martin agrediu Joel, seu melhor amigo. Diante dessa informação, os detetives perguntam a Philip se ele acredita que Martin tenha assaltado intencionalmente. Com os olhos marejados, o empresário admite que acha possível. Pouco depois, Nadia, a empregada, revela a Philip que Andrea estava envolvida romanticamente com Martin. Para surpresa dela, Philip reage com indiferença, limitando-se a perguntar se ela gostaria de voltar a trabalhar na casa. O filme termina com Andrea oferecendo algumas roupas para Nadia experimentar. À medida que a tensão entre elas aumenta, as duas se aproximam e acabam se beijando apaixonadamente, dando início a uma nova conexão inesperada. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!